O impacto da nova lei eleitoral nas eleições de 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é o cientista político Marcelo Issa, professor de participação social efetiva do curso Advocacy e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também coordenador do movimento Transparência Partidária. Eu agradeço sua presença, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, essa é as primeiras eleições com a nova regra eleitoral sobre financiamento de campanha. Essa mudança, professor, ela democratizou a distribuição dos recursos para os políticos e entre os partidos, ou o que ela acaba promovendo é uma concentração de dinheiro na mão do comando desses partidos que vão distribuir a verba do jeito que bem entenderem? O Transparência Partidária advoga pela criação de critérios mais equitativos de distribuição dos recursos, não apenas financeiros, mas também de poder dentro dos partidos políticos. E, de fato, a criação do novo fundo eleitoral concentrou na mão das lideranças e dos dirigentes partidários a distribuição desses recursos. A lei promulgada no final do ano passado também determinou que os partidos publicassem quais os critérios adotados para a distribuição desses recursos. Dos 35 partidos, apenas 12 apresentaram os critérios que deverão usar e esses 12 admitem que irão privilegiar quem já detém mandato, quem já é conhecido, dificultando a renovação do nosso quadro político. Agora, eles são obrigados por lei a distribuir de forma mais equitativa ou eles têm essa liberdade para estabelecer as prioridades? A autonomia dos partidos políticos é prevista na Constituição, mas nós entendemos que, ao mesmo tempo, a Constituição determina que os partidos são guardiões da democracia. Como podem os guardiões da democracia preservar a democracia se não são democráticos internamente? Portanto, a democracia intrapartidária é tão relevante quanto a autonomia dos partidos políticos. É interessante essa observação, né? Porque eu estudando essa questão para conversar com o professor, eu vi que grande parte dos partidos, praticamente todos eles, decidiram priorizar os candidatos à Câmara Federal, no sentido de favorecer a conquista de uma bancada mais representativa, mais efetiva. E houve uma chiadeira danada dos candidatos a cargos do Executivo a governos de Estado. E aí eu pergunto, né, com esse critério estabelecido pelos partidos, nós temos aí uma insegurança. Como é que esses candidatos aos cargos executivos vão fazer com pouco dinheiro? Tem aí um gatilho para favorecer a busca de maracutaias que acabam resultando em corrupção? Se a distribuição dos recursos fosse mais equitativa e a decisão a respeito dela fosse alcançada de maneira mais democrática dentro dos partidos, certamente essas tensões seriam menores e os candidatos estariam, portanto, menos inclinados a eventualmente burlar as regras. Portanto, eu insisto que é necessário alterar a legislação partidária para que nós tenhamos partidos mais transparentes, mais oxigenados, mais abertos, mais íntegros e mais democráticos internamente. Bom, essa é uma situação ideal. Agora, como fazer o que deveria ser feito para possibilitar essa atuação dos congressistas, que são aqueles que podem mudar a lei, de uma forma que eles não se tornem beneficiários daquilo que eles mesmos criam, né? Então, essa mudança que o professor fala, que parece mais sensata e justa, certamente acaba com a moleza de muita gente. Existe algum mecanismo de pressão, alguma coisa que possa ser feita para que esses parlamentares se sensibilizem à necessidade da mudança dessa lei?
Sim, o Movimento Transparência Partidária elaborou uma minuta de projeto de lei de iniciativa popular que está disponível num aplicativo desenvolvido especificamente para a coleta de apoios a proposições legislativas de iniciativa popular, chamado Mudamos, que pode ser gratuitamente baixado por qualquer cidadão no seu smartphone, de maneira a coletar apoios para uma legislação que obriga os partidos a serem mais abertos, transparentes, íntegros e permeáveis aos anseios da sociedade. É necessário, portanto, mudar os partidos para mudar a política. E isso está sendo bastante divulgado para que aí as pessoas possam participar? Eu lhe agradeço o espaço para, enfim, divulgar essa iniciativa. Já temos mais de 70 mil apoios e esperamos, sim, conseguir as assinaturas necessárias para transformar essa proposição num projeto de lei de iniciativa popular. Recentemente conseguimos um avanço muito importante, que foi a abertura da caixa preta dos partidos políticos. Os partidos informam suas contas uma vez ao ano para o Tribunal Superior Eleitoral e ainda faziam isso em meio físico, em papel. O Transparência Partidária trabalhou ativamente para mudar essa realidade, para garantir que houvesse a prestação de contas por meio eletrônico, e os dados derivados da alimentação desse sistema eletrônico foram agora finalmente publicados, e nós já estamos fazendo análises a respeito das informações da contabilidade dos partidos políticos. Agora, professor, quem entrar no site do Transparência Partidária encontra ali o encaminhamento para poder participar, subscrever? Sim. Então é transparenciapartidaria.org. sem o BR. Sem o BR. Então, transparenciapartidaria.org. Muito bem. Agora, tem ainda uma questão que todo ano eleitoral invariavelmente se repete, que são candidatos para cargos majoritários, que saem candidatos sabendo que eles não têm a menor chance de ser eleitos, só para abocanhar o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. E é o que acontece. E eles não conseguem se eleger, mas certamente levam o dinheiro a que tem direito, que está previsto em lei. Há mecanismo de controle para impedir esses candidatos desonestos e oportunistas? A cláusula de desempenho certamente joga um papel fundamental para coibir esse tipo de prática. Muitos desses candidatos pertencem a partidos que, mesmo sem representatividade social, recebem recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Sim. Com a instituição da cláusula de desempenho no ano passado, que ainda é bastante tímida, seria melhor que fosse uma exigência mais efetiva ou mais rigorosa. Os partidos só terão acesso aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral se alcançarem uma determinada quantidade de votos numa determinada quantidade de estados. Quer dizer, mesmo que não eleja? Mesmo que eles não elejam, é pelo número de votos conseguidos pelas siglas? Hoje eles têm acesso aos recursos do fundo partidário, mesmo se não tiverem nenhum deputado, nenhum representante, sim, mesmo sem ter apelo junto à sociedade. É tímido mesmo, quer dizer, coloca um limite pelo número de votos, mesmo que não consigam a representação parlamentar. A atual regra prevê ou uma determinada quantidade de votos ou uma quantidade de representantes. Certo. Bom, eu agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Noite. Boa noite.